Que a paz do Mestre possa estar nos corações. É sempre uma alegria muito grande retornarmos a essa casa. O coração fica cheio de alegria por poder rever amigos queridos. E hoje nós vamos estar falando sobre o farol da noite escura, a missão da Casa Espírita. Ou seja, o que é um farol? Farol é uma luz. E quem de nós, em determinado momento da vida, não passa por adversidades, não passa por problemas? Todos nós enfrentamos, afinal de contas, vivemos um mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina. Então, nesses momentos de dor, momentos de aflição, na escuridão da noite da nossa vida, nós precisamos desse farol, nós precisamos dessa luz, que é Jesus, que são os seus ensinamentos. Então, nós vamos hoje ver a missão da Casa Espírita, porque muitos veem a Casa Espírita como um templo, como se vê uma igreja, como se vê locais onde as pessoas vão assistir um culto ou uma missa. A Casa Espírita não é desta forma, porque como o grande pedagogo, o grande mestre da humanidade que foi Jesus, a missão do mestre foi nos ensinar. Se a missão do mestre foi nos ensinar, a doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo mestre, vem com a mesma proposta, vem com uma proposta pedagógica. Ou seja, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer. Então, ela é um farol nas nossas vidas. E a Casa Espírita tem que ser vista como uma escola a qual nós temos que vir, não para assistir uma palestra de vez em quando, ou toda semana, podemos dizer, embora a palestra seja importante, a palestra muito nos conforta e nos consola, mas o consolo vem através do esclarecimento. Então a Casa Espírita precisa ser vista como uma escola. E uma escola você não vai uma vez por semana. Você vai e faz parte de grupos de estudos, a qual juntos nós podemos decifrar melhor os textos que são trazidos nas obras básicas. Nem sempre é fácil nós, de fato, lermos os livros e entendermos. Assim como os evangelhos têm toda uma linguagem alegórica e figurada, nós precisamos fazer essa hermenêutica, mas quando nós passamos a conhecer a doutrina, fica muito mais fácil. Então a Casa Espírita tem que ser vista como uma escola e nós precisamos nos aperfeiçoar ou buscar esses estudos, ou seja, buscar entender um pouco mais aquilo que Kardec nos trouxe. Porque Jesus é, na verdade, o Espírito de verdade, que tinha uma pleiade de espíritos que traziam as informações e Kardec fez o quê? Codificou. Portanto, nós temos que buscar nos aprofundar nos ensinamentos que Jesus nos deixou à luz da doutrina espírita. Então, a Casa Espírita é preciso ser vista como um local de acolhimento, um local onde, de fato, nós podemos estar buscando consolo lenitivo para as nossas dores, mas é preciso que nós possamos conhecer, nós precisamos refletir, nós precisamos vivenciar aquilo que aprendemos, porque não basta apenas saber, é preciso saber o que fazer com aquilo que se sabe. Ou seja, nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos. E é por isso que nós trazemos um pouco essa reflexão sobre a Casa Espírita. O que é a doutrina espírita? Quando Kardec aqui esteve, em momento nenhum, ele disse religião. Ele, na verdade, deu o nome de doutrina, por quê? Porque doutrina é um conjunto de conceitos. E há vários conceitos numa doutrina. Conceitos econômicos, conceitos políticos, conceitos filosóficos, conceitos científicos, conceitos religiosos. Mas na doutrina espírita, ele implementou, ele colocou 3 conceitos que são fundamentais: conceitos filosóficos, científicos e religiosos. Por que filosóficos? Porque a filosofia
a ideia da filosofia é buscar entender, é buscar saber, conhecer usando a razão. Os grandes pensadores da humanidade buscaram entender as coisas que estavam à sua volta, mas através da razão. A ciência, ela busca também o saber e o conhecer. Diferente da filosofia que usa somente a razão, a ciência busca o conhecer através de métodos. Então, Kardec implementou a parte científica, onde nós vamos ter o método de observação, né? Então, buscando ali entender tudo aquilo que se passa. Então, a ciência da doutrina espírita, ela usou de método, como método experimental. Kardec utilizou de vários médiuns para ir em busca da verdade. Ele duvidava, ele partia da dúvida, ele tinha um espírito de um filósofo, porque o filósofo sempre parte da dúvida para chegar à certeza. E a questão religiosa que ele implementou não é uma religião convencional como nós conhecemos, porque quando se diz religião, nós entendemos como rituais, como dogmas, e nós não possuímos isso na doutrina espírita. Então, religião, na verdade, a palavra religião, que vem do latim religare, ou seja, ligar novamente, ou religar, na verdade, nos religar a quem? A Deus. E o que vai nos religar a Deus? Vão ser os rituais? Vão ser símbolos? Não, o que vai nos religar a Deus é a nossa conduta, é a nossa moral, é a nossa virtude. É isso que é importante. Então, a questão religiosa é de conceitos morais, que de fato é isso que nos importa. Além, é claro, de uma estrutura metodológica, uma forma de ensino que tem como base o estudo que nós fazemos do espírito e a comunicação com o homem. Porque nós, todos nós, e é inerente ao ser humano, a mediunidade. Só que existem a mediunidade que a maioria de nós possui, que é a mediunidade intuitiva, e existe aquela mediunidade ostensiva, como nós podemos citar Chico Xavier, como Divaldo, Ivone Pereira e tantos outros. Mas nós precisamos desta sensibilidade para que nós possamos receber ali o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, para nos aconselhar. Então, essa sensibilidade nós possuímos. Quando Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? E ele responde, não só podem, como são eles quem vos dirige. Então, nós somos seres influenciáveis. Portanto, nós precisamos fazer como Jesus nos aconselha, orar e vigiar para não caíres em tentação, porque somos nós quem vamos eleger o tipo de companhia que nós vamos ter, positiva ou negativa. Então, vejam, todos nós temos essa sensibilidade, mas normalmente dizemos médium aqueles que de fato têm uma mediunidade mais ostensiva. Há vários tipos de mediunidade e há vários graus de mediunidade, mas a maioria de nós somos médios intuitivos, ou seja, a mediunidade é aquele que é o intermediário entre a matéria e o espírito, é aquele que serve de ponte para que os espíritos possam atuar, para que os espíritos possam trazer informações a todos nós. Não só isso, a mediunidade serve também como uma forma de caridade, para poder receber aqueles espíritos ignorantes, aqueles espíritos que muitas vezes não sabem da sua real situação, para serem também orientados. E o movimento espírita? O movimento espírita somos todos nós que seguimos a doutrina espírita. Mas eu posso dizer que há aqueles que são espíritas e aqueles que estão espíritas. O ser espírita é aquele que busca se aprofundar nos ensinamentos, é aquele que estuda, é aquele que tenta buscar a sua modificação interior. Esse é o espírita. Aquele que está espírita não tem comprometimento com a doutrina. Gosta da doutrina, vem aqui, ouve, acha interessante, mas não se aprofunda.
Mas no movimento, há inclusive aqueles que se acham espíritas, que se dizem espíritas, mas que se comportam muito diferente daquilo que Kardec nos trouxe, daquilo que deveríamos fazer. Inclusive, há centros espíritas tendo práticas estranhas àquilo que Kardec de fato nos trouxe. Então, o movimento espírita são conjuntos de ações e interações humanas vinculadas ao espiritismo. Ou seja, todos nós que seguimos a doutrina. Desenvolve-se através de atividades realizadas na casa espírita, no centro, ou seja, aqueles que trabalham, sejam estudos que fazem, aqueles que dão passe, aqueles que estão, de fato, vinculados a uma casa espírita. E desenvolve-se através das atividades realizadas pela casa espírita, pelo movimento de unificação. Ou seja, existem as federativas que tentam unir as casas, elas não interferem, mas elas ajudam as casas, de alguma forma, a compreender como deveria ser o trabalho realizado numa casa espírita. Ela não vai lá interferir dizendo, você tem que fazer assim ou tem que fazer assado, mas a tentar unir a todos, ou seja, em torno do quê? Da doutrina que foi trazida por Kardec. E também pelas editoras. Nós podemos dizer que há editoras e editoras. Há editoras que têm aquele compromisso em ler aqueles livros que vão ser editados, para ver se de fato convergem com Kardec, mas tem aquelas que buscam apenas a questão da remuneração, querem vender livros. Então há muitos livros que são espiritualistas, não espíritas, e que estão à venda aí e que muitas editoras estão aí a lançar. E pelas instituições assistenciais, porque nós sabemos, a doutrina levanta uma bandeira, fora da caridade não há salvação. E nós temos que entender que caridade não é simplesmente a questão material, a questão de você dar o alimento a quem precisa, a roupa para quem não tem, mas é muito mais do que isso. É o nosso comportamento em relação ao outro, é como nós agimos com o outro, é não ver os defeitos alheios, é não apontar o dedo, é não ter preconceitos, é buscar ter tolerância, é respeitar a opinião do outro e não querer que os outros pensem como nós pensamos, o que hoje está muito difícil. Eu confesso a vocês que eu tenho medo de dar a minha opinião, porque há sempre aquele que é contra e que não teria problema nenhum em ser contra. O problema é como eles agem em relação a isso. Ou seja, são agressivos, porque querem colocar as suas ideias como verdade. E quem que possui a verdade absoluta? Porque hoje eu penso de uma forma, amanhã eu posso pensar de outra forma. Então, verdade absoluta, somente a verdade de Deus, aquela verdade que Jesus representa. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, ele diz: o Espiritismo é uma doutrina moral. Eu frisei bem isso. É uma doutrina moral que fortalece os sentimentos, o sentimento religioso em geral e se aplica a todas as religiões. O Espiritismo não está aqui para fazer concorrência com ninguém. Inclusive, nós, enquanto espíritas e palestrantes, não fazemos proselitismos. Não queremos convencer ninguém de que o Espiritismo é melhor. O que nós fazemos? Nós esclarecemos e as pessoas que passam a estudar é que vão decidir se querem ou não continuar espíritas, se querem ou não ser espíritas, porque ser espírita não é fácil. Não é uma tarefa fácil, porque é uma doutrina de responsabilidade. Nós temos que deixar muitas coisas de lado. Uma pessoa, por exemplo, que tem vícios, ela precisa lutar contra o vício, porque a doutrina espírita é uma doutrina também de liberdade. Ela não proíbe absolutamente nada. Ela nos esclarece e nós é que temos que dizer não a determinadas coisas. Porque, por exemplo, o vício, o cigarro, a bebida ou outras coisas fazem mal a quem? A nós.
os excessos, os exageros. Isso não quer dizer que você não possa beber socialmente, você possa tomar um vinho, uma cerveja, não tem nada a ver. O que nós estamos querendo dizer é as pessoas que cometem os excessos da bebida. Até o excesso do alimento faz mal a todos nós. Tudo que é em excesso faz mal. Mas a partir do momento que nós sabemos da importância da vida, da importância desse templo sagrado que é o nosso corpo, nós temos que cuidar dele da melhor forma possível. Porque se nós estamos na matéria, se Deus nos deu a oportunidade de reencarnar, Ele nos deu esse corpo para aqui estarmos, nós temos que cuidar dele. Porque se nós não cuidarmos dele, todos nós temos um tempo de existência na matéria, mas se não cuidarmos bem dele, nós podemos ir antes do tempo. Porque vai antes do tempo aqueles que não cuidam do corpo, que podem ali adquirir uma doença, e aquelas pessoas que tiram a própria vida, o autoextermínio. Mas aquela pessoa que cuida do corpo, tem uma alimentação saudável, procura fazer exercício, procura levar uma vida regrada, podemos dizer, ele não é que ele tem 80 anos de vida, ele chegou aos 80 ele vai desencarnar, ele pode viver um pouco mais. Mas aquele que teve, digamos, não cuidou devidamente, ele deveria viver 80, ele pode viver 70. Vai depender muito de cada um de nós. André Luiz, inclusive, no nosso lar nós vamos ver que ele não se suicidou, mas a vida que ele levava, a vida desregrada que ele levava, quando ele chegou na pátria espiritual, ele foi considerado um suicida indireto. Por isso é que nós temos que cuidar do nosso corpo. Então vejam, nós estávamos falando, né, que o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece o sentimento religioso em geral e se aplica a todas as religiões e não pertence a nenhuma em particular. Por isso não aconselha ninguém que mude de religião. Se você está contente no catolicismo, fique no catolicismo. Se você é evangélico e está contente lá, que fique lá, porque todas falam de Deus. O importante, e quando o Chico dizia, melhor religião é aquela que te faz melhor. Então vejam, deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência. Pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. Então não adianta eu ter o conhecimento, saber lá do capítulo, do versículo dos evangelhos, mas de fato não vivenciar. Nós temos que buscar o conhecimento, mas a vivência desse conhecimento. E quando nós falamos do sentimento religioso, que eu disse que a doutrina espírita não é uma religião convencional, o sentimento religioso quer dizer que é a voz íntima que clama por transcendência, ou seja, nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria, por comunhão com algo divino, com esse ser divino que nós chamamos de Deus, outros chamam de Alá, de Jeová, não importa, esse ser de luz, esse Pai, esse ser que nós dizemos que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E tem que ser eterno e moralmente elevado. Isso é, na verdade, o sentimento religioso. Erastus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele fala dos trabalhadores da última hora, no item 4, missão dos espíritas. Eu costumo dizer, meus irmãos, que se nós estamos na Terra e estamos encarnados, é porque nós precisamos continuar a evoluir, porque a nossa verdadeira pátria não é aqui. Nós estamos de passagem. A nossa verdadeira pátria é espiritual. Mas se nós estamos na matéria, nós estamos aqui para evoluir. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual é a finalidade da encarnação, os espíritos responderam: primeira, progresso. Nós temos que progredir resgatando os débitos do pretérito e cumprir a nossa parte na obra da criação. Ou seja, nós estamos aqui para trabalhar. Para trabalhar. Não é só o trabalho remunerado que vai nos dar a possibilidade de comer, de nos vestir, de trocar de carro, de casa, de viajar. Não só isso, que é importante porque estamos na matéria. Mas temos que priorizar as questões materiais.
Então eu costumo dizer que a Terra não é um resort. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para progredir trabalhando. Mas que trabalho é esse? É o trabalho do bem. É o exemplo que nós temos que dar para que aqueles que convivem conosco também possam aprender. Porque o bem de fato contagia. Então o que Erastus fala no Evangelho segundo o Espiritismo? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviando da senda. Então vejam, é aqueles que estão espírita, não são espíritas, porque não têm o comprometimento com a doutrina. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Aonde que está essa verdade? A verdade é aquela que Jesus representa, porque ele veio à Terra em missão, representando ao Pai. É essa verdade que nós temos que buscar. E Erastus continua: como reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho? Responde que esses são reconhecidos pelo seu ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade. É a bandeira que a doutrina espírita levanta. A caridade é muito ampla, como eu disse, não é somente a caridade material, mas é a caridade moral que também temos que fazer. E pela consolação que distribuímos aos aflitos, porque nós estamos a todo momento encontrando pessoas que estão necessitadas, às vezes, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, ou às vezes até desabafar, porque muitos carregam fardos pesados e que precisam muitas vezes fazer essa catarse, colocar para fora, porque muitos acabam ali desarmonizando e adquirindo alguma psicopatologia. A Organização Mundial da Saúde diz que a maior causa do suicídio é a depressão. E a depressão é uma doença. A depressão precisa ser tratada. A depressão não é frescura. E aonde que tem que se tratar a depressão? Com o médico. Não que nós não possamos também fazer um tratamento na casa espírita, mas não deixar o tratamento médico do lado. Então, ajudar aqueles que estão necessitados. Porque nós estamos tão impacientes, tão individualistas, que não percebemos que tem pessoas à nossa volta necessitados. Então precisamos ficar mais atentos. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. E nós temos que combater. São as duas grandes mazelas da humanidade. Vejam, é impossível acreditar que em pleno século XXI existe uma guerra sem sentido. Rússia e Ucrânia, que até hoje nós não sabemos por que razão está acontecendo. Quantas pessoas estão sofrendo ali? É falta de compaixão, é falta de empatia, é falta de solidariedade. E é esses sentimentos que nós temos que desenvolver. Porque nós estamos num mundo de transição. E para chegarmos no mundo de regeneração, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. E ele fala, pelo amor que dedicam ao próximo. Porque Deus é amor. Quando Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, porque em nós é grande o seu amor. Então Deus está em mim, Deus está em cada um de vocês. Quando nós nos amarmos e vivermos em fraternidade, nós estaremos amando a Deus. Cuidando de tudo aquilo que Deus nos deixou, cuidando da criação e cuidando da criatura. Quando nós vemos que o homem está acabando com o nosso planeta, acabando com a natureza, e nós somos herdeiros de Deus, e nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deixou. Então nós temos que aprender a amar o próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica, pela vivência do bem, viver o cristianismo. Porque, meus irmãos, ser cristão não é ser religioso. Porque Jesus era judeu. Ele foi chamado de o Cristo, porque Cristo quer dizer Messias,
Ungido é aquele que veio, na verdade, em missão. E todo aquele que segue o Cristo ou aquilo que ele nos ensinou pode se chamar cristão, pode ser hinduísta, budista, não importa. Mahatma Gandhi era hinduísta, mas ele era um verdadeiro cristão. Porque ele agia, ele queria a paz, ele queria a harmonia, ele conseguiu libertar a Índia do domínio dos ingleses sem pegarem armas. Ele foi um verdadeiro cristão. E assim cada um de nós também tem que ser. E não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Eu não preciso apenas conhecer o Espiritismo, mas eu preciso, a partir do conhecimento do Espiritismo, fazer com que o nosso coração seja tocado. E eu possa, de alguma forma, me modificar e me transformar. Continuando, os bons espíritas são e serão conhecidos pela vitória dos seus princípios. Nós precisamos aprender a sentir, nós precisamos começar a refletir, nós precisamos pensar, mas principalmente nós precisamos começar a agir. Deus quer que sua lei triunfe. Qual que é a maior lei que existe? É o amor. E ampara o esforço de todos os que exemplificam e divulgam. Então nós estamos aqui para exemplificar, fazer o bem, sermos exemplo, porque nós educamos os nossos filhos, não são através de palavras, mas principalmente aquilo que fazemos, porque seremos espelhos para os nossos filhos. E também temos que divulgar a doutrina, para que mais pessoas possam conhecer e se interessar. Porque a palestra, como eu disse, não modifica ninguém. Mas a proposta da palestra, de fato, é divulgar a doutrina espírita e fazer com que cada pessoa que aqui esteja queira, de fato, se aprofundar, queira, de fato, estudar. Porque nós sabemos que precisamos das duas asas, desenvolver o intelecto e desenvolver a moral. E aí continuamos. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Mas nós precisamos entender o que vem a ser destruídos. Porque não é destruídos no sentido de acabar com a pessoa, de destruir de fato a pessoa, mas destruído é outro sentido. Deve ser entendido como vencidos na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Então nós temos que destruir essas mazelas que nós ainda trazemos, os vícios que ainda trazemos, que é o bom combate da referência evangélica. Combater o bom combate. Então sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos prejuízos materiais e morais causados durante muito tempo através das várias encarnações, até que, arrependidos, se redimam de todo o mal que causaram. Por isso que nós dizemos que nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, e que mesmo diante dos erros que nós cometemos, Ele continua a nos amar. Porque Ele sabe que ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda somos espíritos que estamos na infância espiritual, e Ele mesmo assim continua a nos amar. Então Deus não castiga, Ele oportuniza e Deus não perdoa. Como assim Deus não perdoa? Porque se é um ser da envergadura desse Pai que nos ama e que é o espírito mais evoluído do universo, ele jamais vai se sentir ofendido. Então ele não precisa perdoar. Só perdoa quem se sente ofendido. Não é o caso do nosso Pai. Na verdade, como eu disse, ele vai continuar a nos amar até diante dos erros que nós cometemos. Em Allan Kardec, em Obras Póstumas, há todo um projeto que ele traz, né, acerca da doutrina espírita, e ele diz o seguinte: para busca da unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capaz de espalhar as ideias espíritas, é fundamental o estudo sistematizado da doutrina. Por quê? Porque a doutrina é pedagógica. Nós precisamos estudar. Porque a partir do momento que nós estudamos
e nos comportamos como de fato temos que nos comportar, é aquilo que eu disse. Nós damos os exemplos e as pessoas acabam, de alguma forma, buscando seguir o exemplo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que conviveram com Chico, ou aquelas pessoas que viveram com uma irmã Dulce, ou aqueles que viveram até com Mahatma Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá, que são exemplos, Francisco de Assis. Então são pessoas que vieram e entenderam e vivenciaram o Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. É esse exemplo que precisamos de fato dar. Ou seja, o estudo sistematizado da doutrina, com programação previamente elaborada, com base na codificação, recordando que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, outro dia, dando aula num curso de mediunidade, né, numa casa lá em Araraquara, dando um curso, e aí um rapaz levantou a mão e disse assim: olha, eu já li os 5 livros da doutrina espírita, o Pentateuco espírita. Eu falei: você já leu? Ele falou: eu já li. Eu falei: então você não sabe nada. Porque os livros não são para ser lidos, são para ser estudados. Porque cada vez que eu pego livros, que eu estou há mais de 40 anos na doutrina, eu vejo coisas que até então eu não tinha visto. Certa vez pediram que eu fizesse uma palestra para homenagear Leon Denis. E o primeiro livro que eu peguei na minha biblioteca foi Cristianismo e Espiritismo. Eu falei: eu vou falar sobre esse livro porque eu já li. Aí eu fui preparar a palestra. Quando eu fui abrir o livro, eu comecei e falei: mas parece que eu não vi. Eu precisei ler o livro novamente para eu poder fazer a palestra. E assim é com todos nós, porque nós vamos amadurecendo pouco a pouco e vamos vendo as coisas com outro olhar. Porque a nossa evolução, eu disse, é lenta e gradual, mas essa evolução nos permite um outro olhar para determinadas informações. Quais são os cismas, né, da doutrina? Ou seja, isso está em obras póstumas. O que pode dividir a doutrina espírita? O que pode acontecer para haver essa divisão? As divergências podem ocorrer, ideias pessoais, individualistas, interpretações equivocadas do conteúdo doutrinado seriam algumas das causas dessa divisão que pode haver na doutrina espírita. Vocês sabiam que cada casa espírita que aparece nova é porque houve divergência na casa e eles vão e abrem uma outra casa, né? Por um certo lado, por uma visão, assim, é até uma coisa positiva, né? Porque mais uma casa abrindo, mas agora o importante é que essa casa que está sendo aberta possa de fato seguir, né, a doutrina espírita como de fato ela é. Porque não basta apenas surgir uma nova casa. É preciso que de fato tenham como base aquilo que Kardec de fato nos trouxe. Também criar novidades. Ou seja, a ambição e vaidade de muitos, daqueles que, a despeito de tudo, querem ligar o seu nome a uma inovação qualquer para poder dizer que não pensam e não fazem como os outros. Ou seja, não tem pessoa, inclusive eu que viajo, às vezes vou em muitas casas espíritas, eu percebo que falta a dirigentes de casa espírita o estudo e o conhecimento. Porque às vezes há práticas que divergem daquilo que a doutrina nos ensina. Casa que tem pêndulos, casas que tem cristais, que não existe isso na doutrina espírita. Então, são pessoas que às vezes querem inventar, querem inovar. Tem pessoas que dizem: o espiritismo está ultrapassado. Como assim ultrapassado? Você já leu todas as obras? Você já entendeu todas as obras? A doutrina espírita tem um pouco mais de 168 anos. Ela é muito jovem. Tem doutrinas e tem religiões milenares. A doutrina, de fato, ela é progressista e cada coisa a seu tempo. Mas vejam, por exemplo, o que não faz parte da doutrina espírita é espiritualista. Eu não quero dizer, meus irmãos, que não é uma coisa boa. Eu não estou falando mal. O que eu estou dizendo é que nem tudo faz parte da doutrina, porque doutrina espírita é a que foi codificada por Kardec. Fora isso, são espiritualistas.
O reiki, por exemplo, é uma espécie de passe, mas não é o passe que se dá na casa espírita. É ruim? Não, mas não é na casa espírita que se vai dar reiki. Assim como na casa espírita, nós dizemos que a apometria não é espírita, é espiritualista, é uma técnica espiritualista que busca curas e reequilíbrios energéticos através do desdobramento da consciência, mas não faz parte da prática da doutrina espírita, porque é algo muitas vezes imediatista. E tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? E eu digo que o tempo e a hora é de Deus, não é nosso. Então, o maior inimigo do espiritismo são alguns que se dizem espíritas. Não são pessoas de outras religiões. Vocês lembram do Padre Quevedo? Os mais jovens não vão lembrar, só os mais velhos que vão lembrar do Padre Quevedo. Mas houve muitos que foram contra a doutrina espírita. O Padre Isabel, na verdade, que foi contra o espiritismo, hoje existe o Centro Espírita Padre Isabel, lá em São Paulo. Ele perseguiu o espiritismo. E depois do seu desencarne, que ele percebeu que ele estava equivocado acerca da doutrina, ele pediu para se fazer um trabalho para mostrar para as pessoas a imortalidade da alma e como seria a vida após a morte do corpo físico. Ou seja, ele procurou trabalhar com a materialização. Então formou-se uma equipe de médiuns, alguns deles fornecedores de ectoplasma, e a partir daí começaram os espíritos se materializar para provar a imortalidade da alma e como era a vida dos espíritos além do corpo material, além da matéria. Mas, na verdade, né, não são esses que não são espíritas que são inimigos do espiritismo, muito pelo contrário. Os livros que foram queimados em Barcelona, né, quando Kardec enviou os livros dos espíritos a Barcelona, que o sacerdote mandou queimar na praça, na verdade aguçou a curiosidade das pessoas em querer conhecer mais o espiritismo. Então, quem é de fato inimigo do espiritismo é aquele que se diz espírita e que não se comporta de fato como deveria se comportar. Porque vejam, nós enquanto palestrantes que somos, que estamos aqui no púlpito, isso não é privilégio. Isso é compromisso, é responsabilidade. E eu tenho que ter responsabilidade diante daquilo que eu falo. Por isso eu me baseio nas obras básicas, principalmente nas obras básicas. Porque nós somos formadores de opinião. Nós levamos a mensagem. Se eu disser uma inverdade, muitos de vocês vão levar consigo. E eu digo que uma palavra é como plumas ao vento. Vocês já jogaram plumas na frente do ventilador? Elas começam a voar e você não consegue pegar. Assim é a palavra. Vai passando de boca em boca e você não consegue mais fazer com que aquilo que você falou possa de fato ser ali dito de outra forma. Então nós temos que de fato ter responsabilidade diante daquilo que dizemos. Então o maior inimigo do espiritismo são os espíritos. Allan Kardec, em mensagem dirigida aos espíritos lionenses na Revista Espíritas em fevereiro de 1862, já alertava sobre as armadilhas preparadas por adversários do espiritismo que buscavam levar a casa espírita a, por exemplo, a discussão política. Casa espírita não é lugar para discutir política. Não que eu não possa dizer sobre política, porque a política, na verdade, rege as nossas vidas. Eu posso falar sobre qualquer assunto, porque a doutrina espírita abrange todas as áreas do conhecimento. Eu não vou falar de política e não vou falar de partido. Mas eu posso falar da ética, da moral, dentro da política. Agora, eu não vou trazer aqui, como eu já vi, inclusive, médiuns, pseudos médiuns, recebendo informações de espíritos de alta envergadura falando que determinado candidato era um enviado para ser presidente da República. Esse tipo de coisa não pode ocorrer. E outra, nós precisamos usar a razão e o bom senso. Emmanuel Kant, que foi um grande filósofo, ele dizia que nós precisamos sair da menoridade.
Ou seja, nós precisamos aprender a pensar por nós mesmos. Ou seja, buscar as nossas ideias, os nossos conceitos e não ficar na ideia e conceitos dos outros. Usando sempre o quê? A razão e o bom senso. Então eu posso falar sobre política sim, mas eu não vou trazer a política que é falado aí fora para a casa espírita. Mas eu posso usar a política para discutir política no sentido de falar sobre moral, sobre ética, sobre comportamento, sem citar nomes e partidos. Assim como eu posso vir aqui falar sobre ecologia. Qualquer assunto eu posso abordar à luz da doutrina espírita. E ele diz, devo ainda assinalar-vos outra tática dos vossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o quê? A moral, para abordarem questões que não são da sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidade e desconfiança. Não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraço, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral, quanto esta for boa. Então é sobre, de fato, a moral que nós temos que falar. Eu disse que eu poderia falar sobre política, mas falando das questões morais dentro da política, não de partidos ou de políticos. Para se prevenir dos entraves gerados pela individualidade, é necessário a união de todos nós. É preciso respeito, empatia, solidariedade, fraternidade e responsabilidade, comprometimento com a doutrina espírita. Esse é ser espírita. É ser espírita com responsabilidade. Manter clareza nas informações relacionadas à doutrina para que não haja nenhuma interpretação contraditória. Por isso que eu falei da importância de estudarmos em grupo, porque várias cabeças pensando, nós podemos ali decifrar melhor aquilo que a doutrina de fato nos traz. Ou seja, nós temos que manter clareza, e eu sempre falo isso para todos aqueles que eu dou curso para palestrantes há mais de 20 anos, e eu falo, todas as vezes que nós subirmos no púlpito para falar, nós temos que falar primeiro para aqueles que não são espíritas. Porque às vezes há algumas terminologias que aqueles que estão chegando pela primeira vez não conhecem. Então eu tenho que falar de forma clara, ter objetividade, falar para que todos possam compreender, porque o espírita, ele já vai entender. Mas aquele que não é espírita, ele também tem que compreender. Então eu tenho que ser clara, eu tenho que usar uma linguagem coloquial para que as pessoas entendam. Cuidado para não embaraçar a doutrina com princípios que seriam considerados quimeras, ou seja, utopias, e a fariam rejeitar pelos homens positivos. Ou seja, às vezes, alguns cientistas, algumas pessoas que poderiam dar a sua contribuição das pesquisas da doutrina, não querem. Por quê? Porque veem a doutrina como religião, veem a doutrina como, por exemplo, misticismo. Por isso que nós temos que deixar claro que a doutrina é de tríplice aspecto. É uma filosofia, é uma ciência de consequências morais. A doutrina espírita poderia ser estudada numa universidade como é a sociologia, como é a filosofia. Ou seja, é isso que nós precisamos passar para que outras pessoas possam dar, de fato, a sua contribuição nas pesquisas. Inclusive, na Universidade de Juiz de Fora, já estão estudando a reencarnação e a fenomenologia, ou seja, a questão da mediunidade. Não se deve fechar as portas ao progresso, ou seja, a doutrina espírita é progressista, sejam de ordem física ou metafísica, ou seja, além da matéria, o que trata da espiritualidade, porém jamais será ultrapassada. E aí está uma das principais garantias da sua perpetuidade. Então Kardec tomou todo esse cuidado. Aí, inclusive, ele disse que se um dia a ciência provasse algo que estivesse contra a doutrina, que ficasse com a ciência, porque a ciência e a doutrina espírita precisam andar lado a lado.
Hoje, muitas coisas que a doutrina já vem defendendo dentro dos seus pilares, já está sendo ali comprovado pela ciência. Qual é, portanto, a finalidade da Casa Espírita? É acolher a todos aqueles que a procuram. As portas estão abertas, mas nós temos que mostrar para todos aqueles que aqui chegam que o estudo é fundamental, o conhecimento é fundamental, porque são esses conhecimentos que vão nos auxiliar, inclusive, a fazer a reflexão, essa reforma íntima, ou seja, a fazer o autoconhecimento, que não é uma tarefa fácil. É muito mais fácil eu ver os defeitos alheios do que os meus próprios erros, os meus equívocos, as mazelas que eu ainda trago. Mas eu consigo ver as dos outros. Então o conhecimento pode me possibilitar a isso. E através da doutrina espírita fica muito mais fácil de entender e conhecer Jesus. Então nós temos que, na doutrina, acolher, consolar, esclarecer a todos que aqui adentram. Quem busca a Casa Espírita? Qualquer pessoa pode buscar a Casa Espírita, inclusive pessoas de outras religiões. No atendimento fraterno da minha casa, que Pascoal Grossi, que é às quintas-feiras, muitas pessoas de outras religiões, porque quando eu faço palestra lá, às vezes eu pergunto, quem é espírita? 2, 3, às vezes respondem, levantam a mão, a maioria vai para fazer o quê? O tratamento, na verdade, e não são espíritas. Então a Casa Espírita está aberta a todos. O que as pessoas pensam encontrar na Casa Espírita? Às vezes a pessoa pensa em buscar na Casa Espírita soluções para os seus problemas. Mas muitos ficam decepcionados que a Casa Espírita não resolve o problema de ninguém. Na verdade, é isso que as pessoas precisam entender. Que aqui, cada um vai encontrar o seu próprio caminho, vai resolver o seu próprio problema. Por isso, o Centro Espírita está lotado nos tratamentos. Mas quando se trata de estudo, é meia dúzia. Eu tenho um estudo que nós estudamos, Joana de Ângeles, às segundas-feiras é online, às 5 horas da tarde. Nós tínhamos 50 inscritos. Sabe quanto estão estudando conosco hoje? 12, 13. Ninguém quer saber de estudar. As pessoas querem as coisas de forma imediatista. E é o que eu disse, Casa Espírita não resolve o problema de ninguém. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos, através do quê? Do esclarecimento, do conhecimento, da mudança de atitude, que nós vamos receber, inclusive, ajuda espiritual, porque o próprio Evangelho diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, os espíritas sabem o que representa o Centro Espírita. Herculano Pires dizia, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espíritas, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Porque as pessoas não sabem o que é a Casa Espírita. Não tem ideia, muitas vezes, do que a Casa Espírita representa. E ele também diz como o espiritismo é visto. O próprio Herculano Pires diz, Herculano Pires foi aquele que Emmanuel disse que foi o metro que melhor mediu Kardec. Ele era um profundo estudioso de Kardec. E ele diz, mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é um imenso esforço para igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos desligados da realidade imediata. Porque eu vou, às vezes, a casas espíritas, que eu vejo as pessoas levantando as mãos e fazendo oração como se fazem nas igrejas evangélicas. Orando em voz alta. Alguns rituais, né? Inclusive na hora do passe, as pessoas estalando o dedo, assoprando. Passe em posição de mãos. Os centros de forças trabalham em conjunto. Você coloca a mão no coronário, ele trabalha em conjunto. É a vontade do passista, ele doa uma parte do seu fluido,
né? E a pessoa que está recebendo precisa estar aberta para receber o fluido, porque senão ele vai ficar refratário. Não adianta eu chegar no centro espírita para tomar passe e ficar pensando, eu preciso ir embora que o jogo vai começar. Hoje é Corinthians e Palmeiras que vão jogar, eu tenho que estar em casa. Gente, não vai adiantar, o passe não vai resolver. Eu preciso me elevar, eu preciso estar preparado de fato para receber esses fluidos. Então, práticas estranhas às casas espíritas, que muitas vezes nós vemos, cristais, pirâmides, pêndulos, a cromoterapia, como nós já falamos, reiki, apometria, ou seja, são coisas que são espiritualistas. Não estou dizendo que não é eficaz, mas não na casa espírita. Porque espiritismo foi aquilo que Kardec codificou. As outras religiões são espiritualistas. Promessas de curas ou passes especiais de forma rápida. Não existe. Jesus não curou a todos. Ele curou aqueles que podiam ser curados. Assim somos nós. Se nós tivermos que passar por determinadas situações, nós vamos passar. Então não vai haver a cura. Às vezes as pessoas ficam decepcionadas. Eu fui na casa espírita, aquele centro não é fraco, não resolveu o meu problema. Não vai resolver mesmo. Porque o problema não está na casa, o problema está em nós. Em nós. O espiritismo será o que dele fizerem os homens, já dizia Leon Denis. Então, aquilo que nós fizermos do espiritismo, a responsabilidade que nós temos que ter e não fazer espiritismo à moda da casa, como muitos fazem. A recepção, que é importante, que é o acolhimento que nós temos que ter, aquelas pessoas que chegam esclarecendo, orientando, passando informações, falando sobre as reuniões que tem na casa, falando sobre os estudos que tem na casa e buscar, convidar as pessoas para participarem. Se elas quiserem ou não, o problema vai ser delas. Nada é forçado. Todos têm livre-arbítrio. As palestras públicas são importantes porque é a forma de apresentar a doutrina, divulgar a doutrina. Também a finalidade é esclarecer, confortar, mas instigar para que as pessoas de fato queiram se aprofundar. E também, né, o público às vezes é variado. Então a comunicação é importante e falar nem sempre é se comunicar. Porque falar até papagaio fala. Se comunicar é chegar ao objetivo, é atingir o objetivo, tocar os corações. Fazer com que as pessoas queiram, de fato, conhecer e se aprofundar cada vez mais na doutrina. E o passe nada mais é que uma transmissão de uma certa quantidade de fluido do passista para o doente que está tomando, ação também dos espíritos. Por isso nós dizemos que na casa espírita é um passe misto, porque o passe é uma quantidade do fluido do passista e também é ação dos espíritos. Os estudos que nós temos que fazer das obras da codificação, que são essas obras importantes, algumas obras complementares, mas digamos de autores de renome, como Leon Denis e tantos outros, algumas obras aí que são importantes do Chico, do Divaldo, Joana de Ângeles, como eu disse que nós fazemos o estudo dela, mas nós precisamos estudar e fazer como Paulo de Tarso falava, analisai tudo e retém o bem. Porque o que vai nos dar condições de separar o joio do trigo é justamente o conhecimento. Então eu posso ler qualquer coisa, até livros espiritualistas, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou pegar o que é bom para mim e vou descartar aquilo que não serve. O atendimento espiritual, o atendimento fraterno, importante é a comunicação, é saber ouvir as pessoas que buscam a casa espírita, porque muitas vezes elas estão precisando colocar para fora aquilo que de fato elas estão sentindo, e isso alivia um pouco o peso que elas estão carregando. Por isso que o CVV faz um trabalho belíssimo, onde eles ouvem as pessoas que estão enfrentando o problema para evitar inclusive o suicídio, o autoextermínio. E nós, enquanto espíritas, precisamos também saber ouvir e saber o que falar, mas para saber o que falar nós precisamos ter conhecimento. Estudos e práticas da mediunidade, ou seja, estudar o livro dos médiuns, buscar exercitar a mediunidade com responsabilidade, porque há médiuns e médiuns. Há médiuns que estuda, que busca a moral, que busca de fato se modificar, mas há aqueles médiuns vaidosos que podem se tornar instrumento de espíritos mistificadores.
Porque há médiums que não quer receber o Antônio, o José, a Maria, o João, não, só quer receber o Dr. Bezerra de Menezes para cima. E o Chico, quando ele trabalhava com a mediunidade, ele recebia espíritos necessitados. Inclusive, leiam o livro Instruções Psicofônicas, que eram espíritos necessitados que vinham através dele, da psicofonia e não através da psicografia, era gravado num gravador e depois tornou-se esse livro Instruções Psicofônicas. As reuniões mediúnicas destinadas à prática da assistência aos espíritos é uma forma de caridade, porque, como eu disse, há muitos espíritos que não sabem da sua real situação e eles são orientados ali pelos dirigentes do trabalho. A irradiação à distância, o que é? Os nomes que são colocados no caderno, muitas vezes, só o fato de você mentalizar, você colocar e mentalizar a pessoa que você está colocando o nome, a espiritualidade já vai atuar também. E nós podemos orar por elas, porque quando nós oramos, o nosso pensamento vai com uma parte do nosso fluido, é como se fosse um passe à distância. Ou seja, é uma irradiação mental, ou seja, uma radiação que nós vamos enviar aos necessitados. A evangelização na casa espírita, que é importante, trazer as crianças, porque muitos pais às vezes vêm para a casa espírita, mas não trazem os seus filhos, e toda a casa espírita tem evangelização, então é preciso que eles participem da evangelização, e depois a juventude também, da mocidade, né, e os pais acompanhando os filhos para que eles possam ter esse conhecimento, porque isso vai ajudá-los muito no enfrentamento dos problemas que virão no futuro. E para a gente terminar também o acolhimento, a orientação às famílias. Eu, Sandra, penso que toda a casa espírita deveria ter um trabalho para acolher famílias. Muitas famílias enfrentam problemas. Imagina se houvesse um psicólogo, um psicoterapeuta, mais o conhecimento da doutrina, e aquelas pessoas dividindo os seus problemas poderiam encontrar uma solução, né, um caminho para seguir. Iam diminuir os suicídios, os filhos que muitas vezes acabam partindo para a droga, o feminicídio iria diminuir e as famílias iriam estreitar os laços, né, os laços de fraternidade e de amor. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade. A diferença entre homem e mulher não está apenas na questão do gênero, mas Deus deu a nós mulheres uma sensibilidade a mais por conta da maternidade. Então, é claro que há mulheres e mulheres. Aquela mulher que quando fica grávida rejeita o feto e aborta. Tem aquela que tem o filho e abandona. Mas a maioria de nós tem uma ligação profunda com o filho. Meus filhos hoje são grandes, marmanjos, casados, mas eu não consegui cortar o cordão umbilical ainda. Meus filhos chegam em casa e eu ainda os trato como se fossem crianças. Porque nós, enquanto mães, somos assim mesmo, não é? Nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos que eles estão na Terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Jung dizia que a mãe é, na verdade, o arquétipo, né, do filho, ou seja, ela é o exemplo, é ela que vai passar muitas informações, porque ela não é só aquela que gera, que carrega no ventre, mas é aquela que pare, que acolhe, que amamenta, e é a mãe o primeiro amor do filho. E o filho vai ser o último amor da mãe. Não vai haver digamos, cortar de fato esse cordão, né, umbilical, essa separação que muitas vezes poderia haver entre mãe e filho. Essa ligação vai continuar. Inclusive, diz a medicina que existe o microquimerismo fetal, que seria a célula do feto que circula pela corrente sanguínea da mãe e volta para o feto. Então, depois que a mãe pare, depois vão fazer o exame, a mãe continua ainda com as células
do bebê. E foi encontrado isso no cérebro de uma mãe depois de 18 anos dela ter parido. Quer dizer, não é só uma questão sentimental também, né? Nós temos essa ligação com os nossos filhos. Enquanto mulheres que somos, que estamos ali com os nossos filhos, que possamos de fato dar os melhores exemplos possíveis. Aliás, todos nós, né? Não só as mães, como também os pais. Eu agradeço a todos que estiveram conosco essa noite, que a paz do Mestre continue no coração de cada um de vocês e que possamos refletir cada vez mais sobre os ensinos de Jesus. Boa noite a todos.